Meus irmãos, bom dia. Vocês me escutam bem? Padre Cássio, Vaninha, Paulinha, pessoal de João Pessoa, São Luís, Ritinha, Juazeiro, Discipulado. Bem, todos vocês, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Nós vamos, então, dar início aqui à nossa reunião. Gostaria de apresentar o Calil, né, para vocês, que é o nosso, é a pessoa com quem nós estamos dialogando para iniciarmos esse processo, né, do, dos planos. Acho que ele saiu aqui. Acho que caiu para ele aqui. É, e aí nós vamos iniciar só clamando o Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo em meio a nós. Padre, tu quer conduzir esse momento aí da oração? A gente só não está te escutando, Padre. Então, enquanto o Padre vai resolvendo aí o problema do som, queria apresentar o Calil para vocês, coloquei aí no destaque da tela, né? Nós estamos dialogando já há um bom tempo com o Calil para iniciarmos esse processo. Então, nós vamos começar aqui a nossa clamando o Espírito Santo, depois Padre Saulo vai dar uma breve palavra e o Calil, então, explica para a gente como será esse primeiro processo, tá bom? Bem, agora estão me ouvindo? Sim. É, ficou agora com essa imagem, que é do outro dispositivo, mas acho que ninguém vai achar ruim de ver Santa Maria Madalena aos pés da cruz, tocando as chagas do Senhor atrás de mim. Mesmo sendo Natal, né? Então, eu queria aproveitar para desejar um Feliz Natal para todos, né? A iluminação também não ficou muito boa. Deixa eu explicar assim. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, por meio da intercessão da Virgem Maria, que disse sempre sim à vontade do Pai, que foi envolvida pelo Espírito Santo para gerar-te no seu ventre, que nós hoje possamos receber como um dom da tua presença no meio de nós, uma porção redobrada do teu Espírito. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração cheio de amor. Dai-nos, Senhor Jesus, um olhar profundo e penetrante, inflamado de amor. Dai-nos, Senhor Jesus, a inteligência necessária para reconhecer a vontade do Pai e a ela dizer sempre sim. Por isso nós queremos juntos suplicar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, queridos irmãos, Feliz Natal a todos, Feliz Natal, Calil. Estamos indo nas oitavas, então a gente consegue nos alegrar ainda com a vida do menino Jesus no meio de nós. Para alguns, queridos irmãos, o Calil já é conhecido, né? Há 2 anos atrás nós fizemos uma reunião parecida com essa, que nós tínhamos iniciado um processo, né, que terminou se alongando um pouco mais do que todos gostariam, né, por diversas questões que terminaram fugindo um pouco do controle da comunidade e também da Saluplan, que é a instituição que o Calil representa hoje aqui nessa reunião. Mas é um passo que todos nós, como comunidade, eu acredito, desejamos muito dar, né? E isso se reflete também na adesão em massa aqui nessa videoconferência, né? Todos nós, com o crescimento da comunidade, também com o amadurecimento da comunidade, vamos percebendo a importância de um zelo cada vez mais intenso, sério, profissional da saúde dos nossos irmãos, né? O grande bem que a comunidade tem depois de Deus e do seu Espírito, né? São palavras praticamente literais do nosso fundador. Numa reunião que a gente tratava sobre esse assunto, ele falava: o maior bem da comunidade, depois de Deus, do carisma, são os nossos irmãos. E é por isso que a gente quer dar esse passo, que vai ser um passo exigente em diversos níveis, mas é um passo que corresponde a um zelo pelo bem que nós temos, né? Quando a gente tem um grande bem, nós normalmente procuramos protegê-lo o máximo possível, né? E esse nosso grande bem é a sua vida e a vida dos irmãos que moram com você, né? Um primeiro passo, né? Acredito que alguns de vocês já tocaram de perto, que foi a elaboração dos planejamentos orçamentários, né? Vocês viram que nesse ano a gente fez um grande esforço para acomodar, assim, maiores recursos nessa direção, seja nas secretarias comunitárias, seja nos economatos, né? E agora a gente vai precisar fazer um esforço comunitário também para obter algumas informações, né? Porque a gente precisa, o Calil vai explicar um pouco melhor isso daqui a pouco, mas a gente precisa gerir de forma inteligente, né, esses recursos que a gente vai estar levantando, tá? E aí queria passar a palavra agora para a Patrícia, se ela tiver alguma coisa ainda a complementar, e depois, logo em seguida, o Calil vai indicar mais ou menos o percurso que a gente vai seguir nos próximos dias aí. Obrigado, Patrícia. Pronto. Então, o Calil pode, então, apresentar para a gente, né, esse processo, e aí, no final, a gente dá mais algumas orientações, tá bom? Calil, por favor. Obrigado, Patrícia. Bom dia, pessoal. Eu acho que alguns já me conhecem aqui, como o Padre Saulo estava falando, nós começamos um trabalho aqui com vocês já faz alguns anos, e eu vou rapidamente contar sobre o programa, sobre o projeto, sobre o trabalho, e aí, na sequência, explicar um pouquinho o que que eu preciso da ajuda de vocês, né? Eu estou nesse projeto desde o início, na verdade, Dom Leonardo, quando me convidou, isso era 2014, foi um projeto que a gente começou a desenvolver lá atrás para entender, dentro do ambiente católico, como é que nós buscávamos soluções regulatórias, né? A gente está a saúde, nós temos a saúde pública, nós temos a saúde suplementar, então tudo que não é público, a gente chama de saúde suplementar, planos de saúde, operadoras de saúde, e isso tudo tem uma regra. De um lado a gente tem o SUS e do outro lado a gente tem a ANS, que vocês já devem ter escutado, que é a Agência Nacional de Saúde.
que a Agência Nacional de Saúde faz? Cria regras para tudo que é plano de saúde e operadora de saúde e seguradora de saúde. Tá? E o resto, todo o restante está debaixo de uma estrutura que segue a regra do SUS. Então, a saúde no Brasil vive embaixo desses dois órgãos reguladores, ou o SUS ou a ANS. E aí, esse programa que nasceu com uma preocupação muito grande de toda a diversidade que a gente tem regional ou até financeira das instituições católicas, o objetivo era criar preceitos regulatórios para que nós conseguíssemos, dentro da estrutura SUS, ter um processo de atendimento, dentro da estrutura saúde suplementar, ter um processo de atendimento. E aí começou um programa chamado Programa Botifé, e aí aos poucos ele foi conseguindo algumas legislações, algumas regulamentações, algumas resoluções, e nós fomos nos beneficiando e construindo isso debaixo de uma estrutura regulamentar, a ANS, essa história de saúde suplementar. Ok, esse foi o nosso primeiro marco lá atrás, 2018, ele começou a entrar em funcionamento, algumas novas comunidades começaram a entrar logo no começo, outras dioceses começaram a entrar também na sequência, isso foi se ampliando, foi tomando cada vez mais uma necessidade de um formato de um programa de gestão de saúde. Dentro do programa hoje só existem religiosos, e o que é gestão? E aí é o papo, a conversa de hoje, né? Não adianta a gente só ter plano de saúde, a gente precisa ter um pouco mais, porque eu tenho um religioso ou um missionário que tem uma necessidade absolutamente diferente de um outro. Um está numa condição melhor de saúde, outro está numa condição um pouco mais difícil de saúde. E a parte que pouca gente conhece é que, mesmo se eu tiver um plano de saúde, não significa que tudo está coberto dentro de um plano de saúde. Então, entender isso fez com que a gente fosse desenvolvendo esse programa que hoje a gente tem central de atendimento, central de monitoramento, retaguarda médica, convênio com fabricantes de prótese, de órtese, de material especial, convênio com laboratórios, tudo que a gente chama de extra-hall para conseguir, de um jeito ou de outro, cobrir a necessidade que a gente tem dentro do nosso ciclo de vida, do nosso rito de vida e das nossas particularidades. Então, esse programa foi evoluindo ao longo do tempo. Padre Saulo, Patrícia, nós nos conhecemos faz bastante tempo, a gente sempre foi trocando figurinha para ajudar a conseguir trazer uma sinergia e uma evolução. Meu papel é técnico, sou eu que respondo aos órgãos reguladores, às operadoras, às seguradoras, sou eu que sou responsável sobre os preceitos técnicos dentro dessas estruturas, e além disso, a gente tem a equipe médica e a equipe de enfermagem que participa do programa, nos auxiliando de maneira complementar a interagir ou de forma direta com as operações ou indireta através das operadoras de saúde e das seguradoras. E aí, dentro dessa história, dentro dessa evolução, que eu acho que vocês já conversaram bastante sobre isso, chega uma lacuna agora para a gente poder dar uma passagem importante, né? De um lado, que eu vou apresentar aqui para vocês, para quem não conhece, tem um preceito legal. Toda vez que eu vou abrir um plano de saúde, eu sou obrigado a montar uma declaração de saúde. Então, eu, Calil, vou abrir um plano ali na Sul América, um plano ali no Bradesco, um plano ali na Unimed. Eu sou obrigado a ter uma declaração de saúde. Essa declaração é legal, né? Então, uma série de perguntas e respostas que determinam a minha condição de saúde, que eu declaro, e um negócio importante aqui que eu preciso pedir para todo mundo prestar atenção. São as condições de pré-existência de algumas coisas. Então, isso nos protege. Tá? Então, vamos supor que eu tenha uma diabetes. Na declaração de saúde, eu tenho que informar que eu tenho diabetes. Por quê? Porque qualquer preceito que apareça no plano para frente sobre o tema diabetes, ele não pode negar, dizendo que ele me aceitou e eu não informei que eu tinha essa pré-existência. Vamos supor que eu esteja fazendo ou que eu fiz um tratamento oncológico e eu não contei para o plano. Se eu não contei nessa declaração de saúde, ele pode vir a negar lá na frente, e se eu for brigar na justiça, ele vai ganhar de mim o direito de me negar, porque eu não informei a pré-existência de uma doença, ok?
Então, essa declaração de saúde é o que protege os dois lados. De um lado, a operadora e a seguradora, porque ela pode pegar um grupo com problemas e ela analisou aquele grupo, precificou aquele grupo sem saber aqueles problemas, e aí ela precificou errado e ela vai tomar um prejuízo. Do outro lado, protege o usuário, porque se o usuário efetivamente declarou aquilo e a operadora aceitou aquele risco, ela, por legislação, é obrigada a fazer. E aí, judicialmente, administrativamente, na Agência Nacional de Saúde, a gente vai conseguir com que todas as obrigações sejam cumpridas. Então, essa declaração, eu não posso exagerar, não posso falar coisas que eu não tenho, porque isso atrapalha o grupo, como eu também não posso falar, eu não posso esquecer ou deixar de falar a pré-existência de coisas que eu tenha. Então, é uma série de perguntas e respostas que eu faço, que a gente tem que preparar para poder dar entrada num processo de saúde. No nosso caso, isso tem uma amplitude um pouquinho maior, e eu acho que a Patrícia já contou para vocês nas outras reuniões, ou o Padre Sal. O que que a gente faz com isso dentro desse programa? A comunidade Shalom já faz isso com vocês, já procura o bem-estar e a saúde de todo o grupo, e a gente, do nosso jeito, com algumas outras ferramentas e com algumas condições, fazemos também a mesma coisa. E é assim que a gente conhece algumas necessidades, principalmente as que não são cobertas por um plano de saúde, ou que a gente consegue fazer de uma maneira melhor ou mais adequada com o nosso ciclo. Por exemplo, né? A comunidade, a maioria do grupo é mais jovem, mas eu vou dar um exemplo. Nós temos um grupo de religiosas, por exemplo, que fica lá em Belém, e aí elas são muito idosas, numa casa muito idosa, e aí elas ficavam, ora vai para o hospital, ora volta para casa, ora fica pré-internada, ora volta para casa, e não porque elas tenham alguma doença, mas elas têm muita idade. O que a gente fez? Alinhou com a operadora e implementou um processo de home care onde elas estavam. E aí negociou para que a estrutura da operadora atenda dentro da casa de repouso que a gente acomodou essas irmãs, né? Então, esse preceito que a gente prepara aqui é um misto e um equilíbrio entre o que eu preciso para cada missionário, para cada religioso, e o que uma operadora de saúde tem para oferecer. Então, a gente equilibra um pouco as necessidades de acordo com as nossas condições. Como eu falei, muita coisa não é coberta pelo plano. Então, aqui a gente percebe que, mesmo o plano fazendo desse jeito ou parando até aqui, a gente precisa complementar alguns itens para que aquela pessoa possa ser bem cuidada ou bem tratada. Do outro lado, eu vou ter pessoas com melhores condições de saúde, em que eu posso ter um gasto um pouquinho menor com aquela pessoa para poder gastar um pouco mais com uma pessoa que esteja passando por uma condição de saúde mais crônica ou mais debilitada, precisando de um nível de atenção maior. Então, essa declaração de saúde tem essa função. Eu vou passar ela rapidinho aqui, como é que ela funciona para quem não participou da outra vez, né? Então eu encaminho isso aqui, por exemplo, para a Patrícia. E aí a Patrícia começa a preencher o dela, começa a preencher isso o dos filhos dela, pergunta a pergunta, é um pouquinho extenso, eu sei que é chatinho, mas a gente demora ali uma horinha respondendo essas perguntas, e aí é um formulário, é um Word, né, eletrônico, à medida que eu termino esse formulário, eu encaminho esse formulário. Tá? E esse formulário chega numa caixa para nós aqui, ele é sigiloso, aqui todo mundo tem uma documentação de sigilo, isso cai para a área médica, e aí a área médica começa a fazer todas as separações e classificações. E aí ele vai me dar três grupos, né? Um grupo que está analisado, com qualidade muito boa de saúde, que está aqui. Um grupo analisado que tem algumas coisas para a gente se preocupar, prestar mais atenção e dar uma atenção complementar. E um terceiro grupo cujas perguntas para ele ou as respostas deixaram dúvida para o médico. E aí ele vai pedir a licença para entrar em contato e reforçar uma dúvida ou não. Deixa eu entender esse medicamento que você toma. Pode ser assim? Pode ser assado? Há quanto tempo você trata isso? Porque daí ele se complementa e passa uma visão um pouco mais sossegada. Então a gente tem esses três cenários. O que que nós estamos fazendo agora, né? Qual é a fase, qual é o estágio que a gente está dentro desse projeto com vocês? A gente vai fazer toda essa pré-análise, prontinho, terminar essa classificação para preparar isso para uma discussão que o Padre Saulo vai levar à frente com a direção para poder discutir um pouco o agrupamento disso e em função dos orçamentos e do planejamento que vocês fizeram com relação a isso. Patrícia, está liberado para eu subir?
Tá? Não tá, não. Pronto, te liberei agora. Agora tá. Agora tá. Deixa eu só ver aqui que eu tô acostumado a usar o aqui apanhando desse. Pronto. Tá projetando, né, gente? Tá sim, tá ok. Ok. Então, esse aqui é um formulário, ele vai ali com a identidade da Shalom. E isso é um form, como a gente falou, vai chegar. Patrícia, respondendo a sua pergunta, me perdoe se mandou o WhatsApp. É, isso ia só por e-mail, mas o pessoal de tecnologia também consegue mandar pelo WhatsApp, tá? E eu acho que facilita os grupos. Então, aqui a ideia é que as lideranças tenham lá 30, 40, 50 pessoas embaixo, a gente vai ter um controle de uma base. Então, eu tenho a base de todo mundo da Shalom aqui. A gente vai compartilhar com os grupos quem são as pessoas que estão embaixo de cada grupo e vai chegar para cada um formulário como esse. Chegou aqui do Calil, depois eu termino ele e eu, pum, reencaminho ele por e-mail ou reencaminho ele para uma caixa que a gente vai dar de WhatsApp para vocês devolverem, tá? E aí aqui eu vou ter perguntas em geral. Pertence à entidade mencionada, então você vai falar que sim. O registro ou inscrição da entidade, a gente já vai soltar ele pré-preenchido. O CPF, o nome completo, a data de nascimento. Calil, eu parei esse formulário no meio, ele vai ficar gravado, ok? Depois você continua. Parei, precisei almoçar, precisei trabalhar, voltei, o formulário está ali, eu continuo preenchendo, tudo bem? Isso é um form, aqui nome, nome da mãe. Calil, é grande? É grande. Infelizmente é grande, tem bastante perguntinha para fazer. Por isso que eu preciso que vocês tirem uma horinha. Os documentos aqui, vou precisar dos dados da mãe de cada usuário, é a chave que o governo tem para poder identificar a pessoa. Vou precisar do RG, eu vou soltar uma listinha no material que vai para vocês, mas vou precisar do SIC, do RG, muita informação que eu tenho de um plano que eu já tenho, então se eu tenho plano, tenho uma carteirinha ali, ele vai pedir coisas do plano anterior. Ó, cartão nacional de saúde, então ele vai pedir o cartão de saúde, o PIS e o PASEP, e aí vem informações sobre o endereço. E aí aqui eu vou tendo a sequência de páginas. Terminei de preencher tudo isso, eu vou dar um next, aqui ele não vai mudar porque a página não está preenchida, e aí ele começa a fazer perguntas e respostas sobre cada uma das estruturas, tá? À medida que eu vou dando next, quando eu chegar no 21, ele vai dar OK, e aí eu volto lá na página e aperto o botãozinho para transmitir. Tudo bem? Ok. Qual que é a nossa ideia enquanto processo e por que que eu preciso da ajuda de vocês? A gente tem um volume muito grande de participantes dentro da comunidade, isso vai passar para todo mundo, né? Eu creio que vocês já receberam orientação de quem participa disso, mas eu vou ter com as lideranças a minha chave de relacionamento aí, organizada pela Patrícia centralizando isso. Mas na prática, o que que nós vamos estar fazendo? Isso vai disparar para o grupo, e aí eu diariamente vou passar por uma leitura aqui e vou fazer uma devolutiva para a base para falar assim, olha, da, da, para a Fabiola, que está na missão de João Pessoa, perdão, para a Fábia. Fábia, olha, tenho esses 50 aqui, recebi esses três, estão faltando esses 47, tá? Dia seguinte eu rodo, atualizo, recebi mais 5, agora estão faltando 42, tá? Para que a gente consiga preencher isso dentro de um tempo. Nós temos um tempo inicial um pouquinho mais longo, porém coincide com um período um pouquinho mais difícil para vocês, que é o mês de janeiro. E nós temos que preencher isso dentro do mês de janeiro. Quanto mais rápido isso fecha para mim, mais tempo eu tenho para trabalhar para entender o quê? Graças a Deus eu tenho certeza que a grande maioria do grupo tem boas condições de saúde, mas eu tenho mais tempo para analisar e voltar e trabalhar com o Padre Saulo e com a Patrícia, quem precisa de atenções especiais.
tá? É o tempo que eu tenho para entender um pouco melhor, olhar o tipo mais específico do que a gente precisa de produto de assistência, tipo de assistência com os demais. Então, o grande esforço aqui é pedir para vocês darem uma forçadinha de barra para todo mundo devolver o mais cedo possível. Nós combinamos um calendário que nós vamos entregar isso para vocês na primeira semana de janeiro, correto, Patrícia? E vocês precisam fazer um esforço para devolver isso para a gente até a última semana de janeiro, tá? Sobra para mim um tempo muito curto para eu fazer com a turma aqui tudo que tem para fazer, tá? Se fosse um outro período, a gente ia tentar trabalhar isso em 2 semanas. Como é um período de janeiro que eu sei que é muito mais complexo para vocês, a gente vai trabalhar aí com 1 semana e meia a mais, quase 2 semanas a mais, tá? Mas eu preciso bastante da ajuda de vocês, porque eu sei que é um período mais difícil de fazer isso. Terminado isso, a gente vai apresentar um quadro todo para a direção e aí a gente vai começar a fazer o trabalho de devolutiva para cada uma das missões. Pulei alguma parte importante, Patrícia? Não, acho que é isso mesmo, Calil. Que é o primeiro processo, né? Primeira etapa. Aí as demais etapas, ao longo do tempo, a gente vai explicando, né? Teu áudio ficou desligado, Calil. Correto. E se você quiser uma pequena síntese só para o pessoal estar dentro ali de uma visão geral, quando a gente coleta tudo isso, como eu falei, a gente consegue ter uma visão do agrupamento e da necessidade que eu vou ter em cada uma das regiões. Então, aonde eu preciso de uma necessidade suplementar, aonde a estrutura já pré-planejada atende e resolveria de maneira preliminar, e a ideia que eu entendi do projeto de vocês é conseguir evoluindo gradativamente conforme as condições. Então, hoje eu sei que é um sacrifício bastante grande da Shalom para poder colocar todo esse projeto em pé. Eu vi a luta, eu acompanhei de perto, eu fui aí algumas vezes, eu falo bastante com todo mundo da liderança com relação a esse projeto, e eu sei que o sacrifício é grande. Então, está todo mundo bastante empenhado em tentar fazer o máximo que pode com as condições que tem, e aí, a partir daí, a gente vai calibrando a necessidade particular de alguma situação específica que a gente tenha e ajustando isso ao longo do tempo. Por isso, duas coisas são importantes, né? A precisão com que a gente responde isso. Calil vai ter auxílio? Vai ter um telefone de retorno, vai ter gente auxiliando a preencher, como foi feito da outra vez. Tem a gente para tirar dúvida, preciso falar com o médico, preciso falar com o enfermeiro mesmo, preciso falar com uma pessoa operacional para me ajudar a preencher. A gente vai ajudar isso o tempo todo para vocês preencherem. Orientar as pessoas do grupo de vocês a responder isso de forma correta, nem a mais e nem a menos, é a parte mais importante, tá? A parte mais importante. O deixar de colocar coisas importantes, a gente desestabiliza a segurança que essa pessoa tem de direito quando ela vai para um programa de saúde, por exemplo, ou para um plano de saúde, e faz com que a gente erre a previsão da necessidade daquela pessoa. E colocar e exagerar demais pode prejudicar o restante do grupo, porque a gente pode exagerar em algumas coisas que, na verdade, poderia estar sendo redividida de forma mais igualitária, tá? Então, é muito importante trabalhar essa precisão. O tempo todo eu vou estar no ar. Se algum de vocês vai ter contato, vai poder falar comigo como da outra vez. Muita gente me ligava, a gente ia interagindo. Foi bacana, sinceramente, foi relativamente fácil até. A- as missões contribuíram muito da outra vez, não deu trabalho, foi bem, bem bacana, a gente fez isso rápido. As respostas foram bastante esclarecedoras. Como o Padre Saulo falou, a gente não conseguiu evoluir do jeito que a gente queria na época, mas acho que evoluiu bastante internamente, a ponto da gente chegar agora e, graças a Deus, aparentemente está em condição da gente colocar esse projeto no ar. Mas deu muita visão para a gente e acho que permitiu até a possibilidade de ter uma visão de como conseguir abranger e chegar mais de uma forma totalitária para toda a estrutura da Shalom, né? À volta disso, como eu falei, a gente consegue enxergar melhor, vai fazer várias proposições para a direção e provavelmente, pelo que eu entendo, a gente vai voltar a conversar para discutir as formas de ir implantando isso, os tipos, as maneiras e os critérios para cada um. Então, eu peço a paciência comigo, porque vocês vão me ver muitas vezes, se Deus quiser.
Ei, Calil, tem dados de endereço aí, não tem? Só, Em dado de endereço. Ah, perdão. Pô, pronto. o senhor É quer só falar? porque é porque a gente acabou de ter um grande movimento de transferência, e isso com certeza ia ser uma dúvida que ia surgir aqui no meio do pessoal. A gente acabou de ter as transferências, né? Muito provavelmente os missionários, quando isso aqui começar a ser aplicado, já vão estar nas novas missões, certo? Então, nesse caso de missionários transferidos, vocês já devem colocar, devem indicar que eles coloquem já na nova missão, certo? Salvo o caso em que se tenha uma dúvida razoável de que isso não vai acontecer. Por exemplo, a pessoa foi enviada para uma fundação que não tem certeza que realmente vai estar aberta já naquela época. Mas, na maioria dos casos, é muito previsível, é até fácil, assim, da gente concluir se a pessoa vai estar ou não em abril, né? Que é quando vai começar a rodar o PO, em abril, se a pessoa já... Onde é que ela vai estar, tá? Então, a pessoa deve preencher onde mais provavelmente ela vai estar em abril, tá ok? É isso mesmo. Mesmo que ela ainda não tenha mudado, é onde ela deve estar ao longo do ano. Acho que a gente, Se se a perguntarem, Patrícia... Diz, perdão, cara. se perguntarem o porquê dessa importância, pessoal, vou dar exemplos, né, para a gente entender. Ah, uma mulher ela está grávida, é ter certeza de aonde eu localizo uma unidade de tratamento para ela próxima à residência onde ela está, né? E que ela possa ter uma estrutura para atendimento. Eu tenho uma pessoa com idade e de repente está fazendo um tratamento renal, né? Pode acontecer, né? E ela precisa de uma estrutura para poder fazer diálise ou hemodiálise que não esteja longe. Então, eu preciso localizar no lugar onde ela está uma clínica, um processo de tratamento que tenha condição de atendê-la à altura, né? Então, isso é muito mais importante, principalmente para quem nas declarações de saúde dão informações sobre a situação em que ela está, ok? Desculpa, Aí, Paulo. se a Patrícia não tiver mais alguma informação para nos dar, acho que a gente poderia abrir para perguntas também, né? Tenho sim, padre, só algumas orientações. Calil, você tem como me tornar anfitriã aí novamente? Consegue aí? Você me ensinar, porque eu não sei, para mim, Lá o Meet é. embaixo, no rodapé, tem uns três pontinhos mais. Não, não, Tá. perdão. É em participantes. Tu vai lá em assistência comunitária, aí tu clica nesses três pontinhos e me torna anfitriã. Participantes, Bota aí, assiste, encontra a Patrícia. Assistência comunitária, o nome. assistência comunitária. Aí tem os E três aí, pontinhos e aí tu me torna anfitriã. Tem me tornar anfitriã. Ou host, dependendo da língua. Ah, tá. Eu consigo aqui recuperar. Pronto, consegui já recuperar foi. aqui. Pronto. Aí. Tá ótimo. Nunca É, mais me dá esse poder todo sem pegar ele de volta. então, gente, nós sabemos que esse mês, como já foi falado, é um mês que nós temos férias comunitárias. Eu mesma, né, eu e o Padre Saulo, a gente aqui na diaconia vamos todos de férias comunitárias agora. Vamos ter a Campus, estamos nos preparando para o Renascer. Tem algumas missões que tenho de suas férias para Jesus. A gente sabe que é um mês exigente, né? Então, por isso que nós estamos dando um prazo até o dia 31 de janeiro. E aí eu queria pedir que todos vocês, secretários comunitários e formadores comunitários, tenham esse zelo de nós preenchermos as nossas DPS até o dia 31 de janeiro. Se houver algum problema que realmente torne impossível o preenchimento até o dia 31 de janeiro, por favor, se comunique comigo, por e-mail, tá bom? Eu vou já já dar o meu e-mail aqui, certo? O padre já falou aí como é que vai ser as transferências, né? No caso de onde é que eu vou preencher o campo lá do endereço, eu devo preencher no campo do endereço para onde fui transferido.
Mas tem muitas pessoas nos perguntando como é que vai ser, porque no nosso PO nós colocamos tipo 8 consagrados na nossa missão e agora vamos ser 16 consagrados. Como é que nós vamos fazer, né? Com essa matemática aí? Bem, nós ainda vamos alinhar isso daí, nós com o Economato, né? Estamos trabalhando de forma muito junta com o Economato nesse processo, Economato geral, e aí vamos dar esse retorno para vocês posteriormente, tá certo? Porque nós ainda vamos discutir como é que vai ser essa matemática aí dos nossos POs, tá? Teve esse caso de 8 para 16, foi? Teve missão, teve uma econômica que me ligou esses dias, né? Glória a Deus. Estão perguntando aqui no chat como é que vai fazer com os missionários das fundações que ainda não têm endereço, né? Então, nós vamos ter que preencher. Se a sua missão não for fundada até abril, como o padre havia falado, então você preenche o endereço de onde você está. E aí, na medida em que as missões forem sendo fundadas, a gente vai fazendo aí essa mudança aí com o Calil, tá joia? Quem deve preencher as DPS? Todos os consagrados a partir do T1, os D2 que irão se consagrar, né? A gente ainda não sabe, porque também só vai sair ali por março, abril, né? Mas aqueles que a gente acredita, né, que vai se consagrar, em abril, então também eles devem preencher, e dos filhos também da comunidade de vida. Os filhos não foram incluídos no PO, como é que vai ser? Calma, né? Vai estar tudo dentro desse processo aí, tá bom? Então, eu sei que a DPS é um documento muito longo, nós já preenchemos ele. Eu preenchi de 7 pessoas, né? Então, é um dia quase todo preenchendo as DPS, né? E eu sei que demanda um certo tempo, né, em uma pesquisa ali de alguns documentos, de algumas coisas que a gente talvez não tenha tanta facilidade, tá? Mas aí é muito importante nós refazermos as DPS. Mas eu já preenchi naquele tempo. Bem, naquele tempo, talvez você não tinha uma diabetes que você desenvolveu. Faz mais de um ano que a gente preencheu aquela DPS, né? Ou você mudou de endereço, ou mudou alguma coisa, né? Enfim, então nós vamos precisar realmente preencher novamente, e até porque nós estamos iniciando, como um start novo aí, né? Com a Saluplan, esse processo aí dessas DPS, tá certo? Sei que é um processo longo, já me mandaram mensagem aqui, é muito exaustivo, a gente já fez isso. Sim, é verdade, mas infelizmente nós vamos precisar fazer novamente, certo? Nós vamos precisar fazer novamente esse processo, tá? Muito importante, o Calil falou aí da importância do preenchimento da DPS. Então, é fundamental que todos nós, a gente precisa orientar os nossos missionários a preencher corretamente todos os dados. Só enfatizar o que ele disse já, né? Colocar todas as doenças pré-existentes, mas também não inventar doença, né? Então, isso aí também é muito importante, nós orientarmos os missionários a preenchermos corretamente as nossas DPS, né? E, por fim, eu queria pedir que não ficasse mandando agora mensagem no chat, porque aí eu não vou conseguir ver agora, tá certo? Nós vamos ter um momento, tá bom? Os que têm plano, sim, né? Todos nós vamos preencher. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, que não forem sanadas aqui, eu queria pedir que vocês mandassem para o meu e-mail, tá? Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, mas eu vou dizer também, bem fácil, comunitária@conshalom.org, tá certo? comunitária@conshalom.org,
tá bom? Nós vamos responder as perguntas agora desse primeiro processo, que é o preenchimento das DPS. Esses outros, qual vai ser o plano, qual vai ser a abrangência, o que vai ser... A gente ainda não tem essa informação. Nós vamos ter a partir do preenchimento da DPS, da aprovação dos planejamentos orçamentários e do discernimento do Conselho Geral, tá certo? Então, infelizmente, esse tipo de resposta nós não vamos ter agora, tá certo? Nós só vamos ter ali pelo mês de março, que é quando se encerra, então, a reunião do Conselho Geral sobre os planejamentos orçamentários das missões. Os planejamentos orçamentários das secretarias comunitárias já foram avaliados, já foram aprovados, mas nós só vamos dar o retorno a partir do que o Conselho Geral também nos indicar, tá certo? Então, vocês, por enquanto, vão ficar sem esse retorno das aprovações, ok? Mas aí, os secretários comunitários, né? Mas aí, ali no mês de março, nós vamos dar, então, um retorno sobre as aprovações dos planejamentos orçamentários das secretarias, ok? E estamos fazendo tudo em comunhão com o economato geral, nessa questão financeira. Então, eu sei que tem muitas dúvidas, né? Ai, como é que vai ser? Ai, a minha missão não pode pagar todos, como é que vai ser? Calma, né? Nós estamos aqui analisando todas as questões, né? Todos os planejamentos, todas as informações, tanto das secretarias como dos economatos, e vamos continuar trabalhando juntos, ok? Então, aí, quem tem alguma dúvida sobre esse primeiro processo do preenchimento das DPS, eu gostaria que levantasse aí a mão virtual, né? E aí a gente vai fazendo de forma mais organizada, certo? Se vocês tiverem especialmente perguntas para o Calil, né? Aí, porque aí conosco aí a gente já tem uma, é, uma aproximação maior, né? Para perguntar, tá certo? Quem Deixa tiver eu só alguma fazer um pergunta, comentário aqui, Patrícia, porque escreveram aqui com uma certa preocupação, mas é uma coisa bem rápida e tranquila, né? Também como surgiram essas perguntas aí sobre qual plano e tudo, a gente não está lidando aqui com a Salo Plano, eles não são um plano de saúde, só para ficar mais claro, né? Isso é uma coisa que às vezes demora a gente a entender. Eles não são um plano de saúde, eles são administradora de benefícios. Então, em alguns locais a gente vai ter um determinado plano, alguns missionários talvez a gente perceba que para eles é melhor um outro tipo de assistência, né? Por exemplo, existem locais muito remotos os planos não adianta praticamente nada a pessoa ter um plano lá naquele local. Então, são coisas que serão muito personalizadas, né? E também não precisa a gente se preocupar se a gente está numa situação crítica, por exemplo, a gente não vai fazer mudanças repentinas e descontextualizadas, certo? Por isso que a gente está precisando dessas informações. Por exemplo, se você está grávida, a gente não vai mudar o plano para você perder a carência, né? Ninguém é louco, né? Vamos fazer as mudanças de forma gradativa, né? Porque, inclusive, assim, gera um tempo entre uma mudança e outra para que a gente possa acomodar, assim, os possíveis ruídos e também vamos fazer mudanças contextualizadas, certo? Para o bem de todos. ok. No fundo, é Aline, exatamente por isso que a gente está pedindo a DPS, né, padre? Para ajudar a gente a tomar as decisões mais corretas, né? Exatamente, exatamente. Aline, da RG6. Oi, bom dia, gente. A minha pergunta é, se no formulário a gente vai colocar subir assim, para o Drive, cópia dos documentos dos missionários, RGs
CPF, porque assim, cada um vai preencher o seu, né? E a gente sabe que pode dar problema nesse preenchimento, que depois dá outro problema lá na frente. Eu não sei se, como a gente não conseguiu ver o formulário todo, se vai precisar até para a gente já pedir que cada um providencie. Eu vou circular para ti, Diácono, mas eu acho que o mais chatinho, que foge mais de alçada, é o cartão de saúde, que ninguém nunca sabe onde está. Ah, o que que é o cartão de saúde, então, não sei o quê. Mas vai ser SIC, o CPF, o RG, o cartão de saúde, quem tem plano de saúde atual, tem os dados que vai ter na carteirinha dele, né? O PIS e o PASEP para quem tem. Então, mas eu vou soltar a listinha para vocês, Certo. tá? Aí, Calil, precisa subir a imagem de algum documento? Não, ou é só os dados, só os números e tudo, né? Só número, só número, só número. Vitória da Conquista. Olá, bom dia. Eu queria saber sobre, assim como teve no cadastro, que os irmãos iam preenchendo e a pessoa que ficou à frente poderia fazer um controle. Vai ter alguma possibilidade de fazer isso ou eles vão preencher e não vai passar por nós, né? Só para saber, se a gente vai ter como dar uma revisão, e também caso eles fizerem alguma coisa errada, eles têm que fazer de novo ou tem como corrigir, né? Porque só fazendo a comparação com o cadastro, né, que a gente fez outro dia, que tenha todas essas questões, né? Ah, eu mandei errado, ou a pessoa preencheu e quando eu ia controlar, estava errado alguma coisa, aí eu conseguia corrigir. Vai ter essa possibilidade, vai ter também para a gente ir fazendo tiver como se fosse uma planilha para ir aparecendo quem foi preenchendo, só para saber. Posso responder? Pode. Posso responder? Vanessa? É, então, sim, a resposta é sim, e você até lembrou uma coisa importante, né? Logo no começo da abertura das informações, a primeira informação, e aí eu vou explicar por quê, né? Hoje a gente tem legislação para isso e tal, então ali ele vai dar um de acordo que ele autoriza compartilhar ou não o dado, tá? Então, a orientação que vocês precisam passar para a base é que ele autorize que o dado seja compartilhado. Se não, por legislação, você não pode ter acesso, tá? Então, essa é a primeira questão, né? E aí, sim, então, se ele começar a preencher ali e autorizar, isso é importante para quê? Para que a direção da Shalom tenha ciência de algumas questões que às vezes precisam ser mais tratadas, tá? Então, é muito importante a gente orientar para que ele autorize, para que a direção possa ter acesso às informações, tá? Então, a primeira coisa. A segunda coisa é, sim, a ideia é eu mandar para vocês diariamente, eu vou devolver para cada missão, dentro do grupo que tá dirigido naquela equipe, naquela turma, naquela missão, quem preencheu, quem não preencheu, tá? Quanto à revisão, por hora, a gente está fazendo uma jogada de dois toques, como a Patrícia estava falando e como o padre falou. Agora a gente está fazendo toda uma coleta para separar e classificar todo mundo, e foi o que eu falei lá no começo. Vai ter o grupo que está tudo em ordem, vai ter o grupo que vai estar claro, mas que precisa ter algum tipo de atenção, e vai sobrar um outro grupo que provavelmente a gente vai voltar para questionar. Então o médico vai ligar, vai falar: olha, como é que você está tratando essa diabetes? Como é que esse acompanhamento médico? O que está acontecendo? Para poder descer um pouco mais no detalhe e a gente acertar um pouco mais no tipo e na alternativa que essa pessoa precisa ter de condição de saúde. E pelo que eu entendi, né, a hora que a gente for para a fase 2 vai ser, nós vamos voltar a vocês e cada um vai ter uma visão geral do grupo de vocês de qualquer estrutura. É isso, né, Patrícia? Tá? Queria Então, nessa fase um eu me preocuparia mais em orientá-los para que eles sejam precisos com a informação, tá? Não saiu perfeito, não tem problema, não é o final. É a hora que a gente está agrupando as necessidades de cada grupo de vocês, tá? A gente vai voltar com vocês depois. Queria só complementar essa resposta aí do Calil. Vai ter um campo de aceite. Se o missionário quer compartilhar conosco, com a comunidade, essas informações. Porque o que que acontece, né?
Por ocasião das transferências, a assistência missionária nos pediu as doenças, os irmãos que têm doenças, porque para não haver aquela complicação que às vezes acontece, fulano tem doença tal e foi enviado para Chaves, né? Mas a gente não sabia, né? Ou enfim, outras questões. Então, vai ter esse campo de aceite, que aí o missionário vai colocar lá se ele quer ou não compartilhar conosco, né, essas informações em vista dos nossos trabalhos aqui, tanto a nível do cuidado com a saúde, né, por parte da assistência comunitária, como também da assistência missionária. Mas da nossa parte também existirá um sigilo, né, em relação a essas informações, tá certo? Mas aí o missionário ele vai aceitar ou não que essas informações sejam compartilhadas conosco, tá bom? Tem total liberdade de aceitar ou não, tá bom? Cacau, São Luís. Bom dia. Como a Patrícia disse, nós já respondemos um relatório desse, um questionário, né? Vão aproveitar esses dados ou vai começar do zero, né? Porque teve alguns irmãos que já preencheram. Então, quando vocês lançarem esse questionário, a gente vai ter acesso ao que a gente já respondeu ou zerou, vai ser tudo novo? Eu posso falar uma coisa na prática, a Patrícia falou, é chatinho preencher, né? A gente até poderia sobrepor, tá? Mas eu vou ser muito sincero contigo, a minha experiência, eu faço isso há 30 anos. As pessoas, em geral, acham que é igual aquele monte de relatório que a gente preenche e nem presta atenção no que está escrevendo. E muita gente passa batido, tá? Então, não é uma dificuldade para nós sobrepor o dado e facilitar, por exemplo, seu questionário ele já sair pré-preenchido. Mas eu preciso de um voto de confiança. Por experiência, boa parte das pessoas deixa e passa batido por coisas que ela respondeu de um jeito e já mudou, tá? E aí é um perigo para a própria pessoa, porque esse negócio, na verdade, tem dois motivos. Um é a gente que internamente conseguir acertar a melhor condição de saúde para essa pessoa que ela precisa ter de atendimento, e dois é para uma proteção jurídica dela se isso migrar para um plano, né? E às vezes ela informa aquilo positivo ou negativamente errado, e aí a gente tem uma dor de cabeça enorme depois que ela precisa ter, né? Porque plano para negar é o que a gente mais tem, né? E isso é o que nos dá amparo para isso. Então, a gente, por estar muito acostumado com isso, a gente recomenda não aproveitar, tá? Poderia aproveitar. Eu sei que as pessoas vão até xingar, mas poderia aproveitar. Mas por experiência, a gente acaba cometendo um ou outro erro pela distração da pessoa, só por isso. Então, vê se eu entendi. A gente vai Vocês fazer o vão... seguinte, tá? Só para você saber, você vai preencher um novo, tá? E a gente aqui, o nosso médico, ele vai fazer a comparação do seu velho com o Sim. seu novo. Isso vai inclusive chamar a atenção dele. Opa, Uhum. será que ela não preencheu errado? Opa, será que isso aqui sarou mesmo? Opa, Sim. será que ela não esqueceu disso? Então, para nós é até importante para a gente se policiar e conseguir tomar mais cuidado com vocês, né? E conseguir dar Uhum. mais atenção. O inverso não é verdadeiro. O ser humano acaba sendo distraído por algumas coisas, ainda mais que é um formulário grande, né? Então, esse é o meu pedido, tá? Então, Vocês ou vão ficar seja, bravos vocês comigo, vão mas esse é o. comparar o que já respondeu com agora, né? Eu fiz essa pergunta porque logo quando a gente apresentar esse questionário, alguns vão dizer, eu já respondi, né? Então, é importante que a gente saiba disso daí, até mesmo para motivar, né? Para dar sentido a eles responderem de novo. Obrigada. Teca, de Natal. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Uma, assim, que eu acho que é óbvia, mas assim, sobre os estrangeiros, aqui tem 3 estrangeiros, se afeta alguma coisa, sim, eles têm CPF, tem tudo, né? Mas se tem alguma coisa, né, dos 3 estrangeiros. E a segunda, que eu acho que é mais
Patrícia e Padre Saulo, que é com relação, eu acho complicado os D2, né? A gente dizer o que eu acho que vai consagrar, o que eu acho que não vai consagrar, né? Porque, assim, nós secretários comunitários, fica complicado a gente pedir para um e outro pedir, ou um formador numa casa achar que a Teca vai consagrar, a Patrícia não vai, ou vice-versa. Então, assim, será que não seria melhor botar para todos consagrarem e depois tirar os que não forem, né? É uma pergunta. E sobre os estrangeiros? Sim, os estrangeiros, ok, entram na mesma lógica. Com relação aos D2, eu sei que é complicado, mas eu acho que depois, né, padre, a gente pode aprofundar essa orientação aí. Podemos, mas o que a Teca falou realmente faz bastante sentido, né? Assim, às vezes tem um discernimento que muda, se muda não, que toma direções que a gente não esperava, né? E aí é mais conveniente mesmo que todos preencham, aproveitar a onda, né? E depois, quem for de tirar, a gente tira tranquilamente. Diz, esse aqui a gente não vai aderir com essa pessoa, não vai aderir com aquela, não vai aderir com essa, porque por esses motivos aqui. Sim. E ela vai viver em paz também com isso, não, não vai ter nenhum dano para a vida dela, não. Calil. Eu sei que a senhora já falou, já fez a pergunta respondendo, mas é só para ilustrar. Estrangeiro, sim, entretanto, ele precisa ter CPF. Se não tiver, precisa falar comigo, porque daí eu tenho que correr atrás de um outro documento para ele, senão não consigo encaixar numa ANS. Para agora, eu acho que resolveria do mesmo jeito, acho que deveria preencher mesmo que não tivesse. Mas se a gente for colocar ele num plano de saúde, eu preciso correr atrás de uma outra documentação para suprir se ele não tiver DPS, se ele não tiver CPF, tá? Só os irmãos que foram transferidos para fora do Brasil, aí a gente também não preenche, tá certo? Mais alguém, gente, tem dúvida? Patrícia, desculpa, como eu já estudei uma outra situação com o Padre Saulo, estou até atropelando aqui, Padre Saulo. Seria importante mesmo quem está fora, se pudesse preencher para a gente começar o monitoramento, não? Dos que estão fora? Aí Bem, eu seria, Lembra, padre? A gente passou por uma outra situação que talvez se tivesse monitorado a gente conseguisse até fazer outras coisas, né? aqui praticamente, Calil, tem o pessoal do Brasil, sabe? Essa pergunta eu acho que vai se aplicar a pouquíssimos casos. É importante, talvez, a gente fazer um movimento, sim, de acompanhamento dessas pessoas, mas aqui realmente, assim, é um ou outro que estava no Brasil, que são só os formadores do Brasil, sabe? É só um ou outro que estava no Brasil e que foi transferido para fora. Então, já que a gente não incluiu agora, vamos deixar para incluí-los quando a gente fizer esse mesmo movimento lá com todo o restante do grupo, certo? Porque depois aí realmente isso aí pode confundir. A gente, tem, tal, não sei o quê, não quero preencher de novo, tá. Mais alguém teria alguma pergunta? Soraya, abra aí teu. Quem vai para fora do Brasil, não preenche. Será essa a minha dúvida. Ok, Preenche não, Tem três preenche aqui não, na missão. Tem três aqui na missão que vão para fora do Brasil, entendeu? Aí era essa. certo. preenche não. Deus quiser, a gente vai em breve, o mais rápido possível, vamos fazer movimentos nesse sentido também, certo? Para o pessoal, para abranger os nossos irmãos que não estão aqui. Tá bom, obrigada. É, então, gente, como não tem mais mãozinhas levantadas aqui, né? Nós já vamos encerrando aqui a nossa videoconferência.
Nós vamos estar entrando de férias comunitárias aqui a partir do dia 3 de janeiro, mas aí, para outras questões internas, o Cali vai disponibilizar depois o contato deles para dúvidas em relação ao preenchimento das DPS, mas aqui na assistência comunitária, nós vamos deixar um contato aqui para vocês também. Caso nesse período que nós estejamos, que nós vamos estar de férias comunitárias, vocês precisem, né, de uma informação, tirar uma dúvida, enfim, nós vamos deixar o contato da Natasha, tá? Que trabalha aqui na assistência comunitária, certo? Para vocês entrarem em contato com ela caso tenha alguma dúvida nesse período, tá? Após esse período aí das nossas férias, se tiver outras dúvidas, nós vamos entrar, vocês já podem também me perguntar, tá certo? A partir do dia 18 de janeiro, eu já estarei aqui disponível, tá certo? Nós vamos enviar, podemos enviar para os grupos, né, Calil? Para ficar mais fácil. Então, nós vamos enviar para o grupo dos formadores comunitários, tá? Esse daí que é a assistência de formação envia as informações, né, os comunicados, e vamos enviar para o grupo dos secretários comunitários, tá certo? Para quê? Para que esse formulário, o secretário e o formador comunitário se ajudem aí na difusão aí dessa informação, dessas informações e na distribuição desses formulários, tá certo? Eu vou fazer aqui um pequeno texto para os responsáveis locais, tá certo? A respeito do que nós conversamos aqui, porque realmente seria bom que eles estivessem presentes, mas como é tanta coisa, né? A gente tem tantos movimentos, então eu não quis também chamar os responsáveis locais, mas aí eu vou escrever aqui um pequeno texto e enviar aqui, eu vou gravar um vídeo e enviar para os responsáveis locais, para que eles também tenham conhecimento desse primeiro processo, tá certo? E vamos caminhar juntos, né? Repito, se por acaso tiver alguma missão, alguma pessoa que realmente esteja completamente impossibilitado de responder essa DPS até o dia 31 de janeiro, por favor, se comunique comigo pelo meu e-mail, tá bom? comunitária@cumshalom.org, tá certo? Vou colocar aqui no chat e vou colocar também no grupo aí tanto dos formadores, dos secretários, já todo mundo já sabe, né? Meu e-mail, certo? E aí, para vocês entrarem em contato, em caso de dúvidas e em caso dos irmãos que não tenham condições de responder até o dia 31 de janeiro. Tá certo? Então, meus irmãos, muitíssimo obrigado. Obrigada, Calil. A DPS nós vamos estar enviando na primeira semana de janeiro, tá? Então, na primeira semana de janeiro, nós vamos enviar para os grupos, tá certo? E aí, vamos, então, distribuir também para os missionários, tá certo? Então, obrigada, Calil, obrigada, Padre Saulo, obrigada a todos vocês, né? A presença de todos. É, e estaremos à disposição e vamos rezar, né? Pedir a Nosso Senhor, acho que quis, né, que tudo isso acontecesse, a divina providência nos moveu como comunidade, né? Nós estamos desde 2017 buscando uma solução, né, para isso. E aí estamos então nos encontrando aí nessa solução. Então, bendito seja Deus que a divina providência também nos deu, né, conhecer a Saluplan, o projeto Bote Fé, né, para que a gente também pudesse iniciar esse processo, tá bom? Queria só pedir ao Padre Cássio que desse uma bênção para nós. Tudo bem? Você me escuta? Um Sim. abraço para o Planalto, né?
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Banda Valeu, Grafite Padre. te manda um abraço, viu, Padre E Cássio? dizer ao vivo, mas você já disse. Um Tchau, um abraço. abraço. Obrigada, gente. Obrigada, Calil. Obrigado, Patrícia. Obrigado, pessoal. Boa entrada de ano para todos. Igualmente.